Olá. Paz e todo bem, em Cristo Jesus nosso Senhor, Rei e Salvador. Esse é o terceiro mini webinar. Uma série que objetiva expor a concepção teológica que venho desenvolvendo para toda a Igreja de Cristo Jesus, através do meu ministério didático-pedagógico, espiritual bíblico cristão. Escrevi Teologia de Inteligências, uma teologia que foca na psicologia do crente visando seu desenvolvimento comportamental em Cristo, para uma vida de propósito, com proficiência e competências, alinhadas com a revelação de Jesus. Anteriormente falamos da teologia como sendo primeiramente toda ideia e concepção que uma pessoa consegue ajuntar e organizar em sua mente a respeito de Deus. Espero ter sido claro nisto, porque agora vou abordar a teologia em sua dimensão histórica acadêmica. Aquela das faculdades, seminários e escolas bíblicas diversas presente em todas as igrejas, são as teologias das instituições, denominações etc. O que ouvirás agora, foi extraído de uma teologia sistemática moderna, das muitas que existem. Eu não estou validando essa, em detrimento de nenhuma outra. É preciso que me compreenda. É para exemplo e fim didático apenas. Todas são boas, cada qual dentro do segmento que a idealizou, desenvolveu e até mesmo evoluiu em alguns casos. Achei esta teologia sistemática bem sucinta, objetiva e direta para vos entregar muito, no tão pouco tempo que dispõe este vídeo. Ouça então. Teologia Sistemática de Stanley M. Orton, uma perspectiva pentecostal, CPAD. Fundamentos Teológicos. James H. Riley, Jr. Benice Acker. A boa teologia é escrita por aqueles que tomam o devido cuidado em deixar que suas perspectivas sejam moldadas pela revelação bíblica. Por isso, em toda esta obra, conservaremos, como princípios básicos, as seguintes asseverações bíblicas: Deus existe, Ele se revelou e tem deixado esta revelação à disposição da raça humana. Na Bíblia, vemos Deus agindo na vida e na história da humanidade a fim de levar a efeito seu grande plano de redenção. Noutras palavras, a Bíblia apresenta suas verdades em meio aos acontecimentos históricos ao invés de apresentar-nos uma lista sistematizada de suas doutrinas. Todavia, carecemos sistematizar tais ensinos para que possamos compreendê-los melhor e aplicá-los à nossa vida. Por outro lado, a sistematização deve ser levada a efeito com muito cuidado, prestando-se especial atenção tanto ao contexto quanto ao conteúdo da doutrina bíblica usada em sua elaboração. A grande tentação de muitos teólogos é selecionar somente os textos que se acham de acordo com os seus pontos de vista, e rejeitar os que se mostram contrários. Outra tentação, usar o texto sem considerar o seu contexto. A Bíblia tem de ter a liberdade de falar com clareza sem ser influenciada pelos preconceitos e falsos conceitos do intérprete. Outra asseveração bíblica que orienta o desenvolvimento deste livro é que o Espírito Santo, que inspirou a escrita da Bíblia, também orienta a mente e o coração do cristão. Hoje, Ju 16.13. A obra do Espírito Santo, ao ajudar o leitor a entender a Bíblia, não deve ser temida como se fosse levá-lo a interpretações estranhas e desconhecidas. Na verdade, guiando-nos em toda a verdade, o Espírito Santo esparge luz sobre, ou elucida, o que já é conhecido. Além disso, não pode haver nenhuma diferença básica entre a verdade que a comunidade cristã conhece através do Espírito Santo que nela habita, e a que é exposta nas Escrituras. Uma definição de teologia. A teologia, definida com simplicidade, é o estudo de Deus e do seu relacionamento com tudo quanto Ele criou. Cremos que a teologia deriva-se da revelação de Deus na Bíblia, pois de nenhuma outra maneira poderia apostar-se como testemunho fidedigno para os que buscam a verdade. A revelação bíblica não somente dirige o teólogo às doutrinas que devem ser cridas, como também define os limites do conteúdo da fé. A teologia deve referendar como crença obrigatória somente o que a Bíblia ensina explícito ou implicitamente. A teologia deve também portar-se vitalmente com a interpretação correta da Bíblia e sua aplicação apropriada. Embora a matéria fundamental da teologia seja tirada da Bíblia, a teologia também se interessa pela comunidade da fé de onde surgiu a revelação. E de igual modo se importa com a comunidade para a qual a mensagem será transmitida. Sem haver compreensão da comunidade da antiguidade, a mensagem não será corretamente aplicada. Esse duplo esforço pode ser ressaltado em deixar claro que a teologia empenha-se em oferecer uma declaração coerente dos ensinos da Bíblia, colocada no contexto da cultura em geral, expressada em linguagem idiomática contemporânea e relacionada com as questões da vida. Tem sido definida ainda,
como uma reflexão sistemática sobre as Escrituras. E a missão da Igreja em mútuo relacionamento, tendo as Escrituras como a norma. A teologia é uma disciplina viva e dinâmica, sua fonte de autoridade não muda, esforça-se por comunicar as verdades eternas ao mundo que vive em constante mudança. A teologia sistemática é apenas uma divisão dentro do campo maior da teologia, que também inclui a teologia histórica, a teologia bíblica e exegética, e a teologia prática. Será útil examinar cada uma das demais divisões da teologia, e notar como a teologia sistemática se relaciona com elas. Teologia histórica. A teologia histórica é o estudo da maneira de a Igreja ter procurado, no decurso dos séculos, esclarecer as suas afirmações a respeito das verdades reveladas das Escrituras. A Bíblia foi escrita no transcorrer de um período de tempo à medida que o Espírito Santo inspirava profetas e apóstolos a escrever a revelação divina. Semelhantemente, mas sem a inspiração que a Bíblia possui, a Igreja, no decorrer dos séculos, tem afirmado e reformulado o que ela tem crido. O desenvolvimento histórico das afirmações doutrinárias é o assunto tratado pela teologia histórica. O estudo começa com o contexto histórico dos livros da Bíblia, e continua seguindo a história da Igreja até chegar aos nossos dias. De especial importância para a teologia histórica são as tentativas de se esclarecer e defender os ensinos da Bíblia. O mundo pagão, no qual a Igreja nasceu, requeriam explicações dela, suas crenças em termos que todos pudessem compreender. À medida que ataques eram lançados contra seus dogmas, a Igreja era levada a defender-se contra acusações dos mais variados tipos. Os cristãos, por exemplo, eram acusados de canibais, por causa da ceia do Senhor, ou eram taxados de revolucionários, porque adoravam um só Senhor, que não era César. Nessas disputas, a Igreja polia as suas declarações de fé, demonstrava de forma racional e lógica o verdadeiro teor de sua crença. Teologia bíblica e exegética. A teologia bíblica e a exegética são disciplinas gêmeas. Enfatizam o emprego das ferramentas e técnicas interpretativas corretas a fim de poderem auscultar corretamente a mensagem dos textos sagrados. O empenho supremo é ouvir a mesma mensagem da Bíblia que os primeiros fiéis ouviram. Tal fato obriga esse departamento da teologia ao estudo dos idiomas bíblicos, dos costumes e da cultura daqueles tempos, especialmente o que a arqueologia tem descoberto, etc. A teologia bíblica não busca organizar o ensino total da Bíblia em categorias específicas. Pelo contrário, o alvo é isolar os ensinamentos em determinados contextos, usualmente livro por livro, autor por autor, ou em agrupamentos históricos. A teologia exegética, aproveitando-se da estrutura da teologia bíblica, procura identificar a única verdade que cada locução, cláusula e frase pretende transmitir ao perfazer o pensamento dos parágrafos, seções e, em última análise, de livros inteiros. A exegese, ou a teologia exegética, tem de ser vista à luz do contexto total do livro bem como no contexto imediato do trecho bíblico. A teologia do Antigo Testamento é a etapa inicial. É importante deixá-lo falar por si mesmo, comunicando sua própria mensagem, para sua própria época, ao seu próprio povo. Mas ao mesmo tempo, no desvendar progressivo do plano de Deus, ele prevê o futuro no seu olhar profético. A teologia do Novo Testamento também deve ser estudada, segundo seus próprios valores, procurando a mensagem que o autor tinha para os leitores aos quais escrevia, usando boa exegese para determinar seu significado original. Além disso, é importante perceber a união entre os dois testamentos sem deixar de reconhecer a diversidade dos seus contextos históricos e culturais. O autor divino, o Espírito Santo, inspirou todos os escritores da Bíblia, fornecendo-lhes a orientação que cimentou a união entre os seus escritos. Levou os escritores do Novo Testamento a citar o Antigo, e apresentar Jesus como cumprimento deste, e especialmente do plano divino da salvação. Essa união, na Bíblia, é importante porque possibilita a aplicação da teologia bíblica a situações diversas e em culturas diferentes, assim como a teologia sistemática procura fazer ao usar a teologia bíblica como fonte informativa. Teologia prática. E a divisão da teologia que coloca as verdades da investigação teológica em prática na vida da comunidade dos fiéis. Essa divisão inclui a pregação, o evangelismo, as missões, o atendimento e aconselhamento pastoral, a administração pastoral, a educação na igreja e a ética cristã. É nessa altura que a mensagem da teologia assume, por assim dizer, carne e sangue, e ministra entre os cristãos. A teologia sistemática desempenha um papel vital dentro da teologia como um todo.
Aproveita os dados descobertos pela teologia histórica, bíblica e exegética, e organiza os resultados dessas teologias de uma forma facilmente transmitida. Nesse sentido, depende delas na apresentação das verdades que pretende expor. A teologia prática, portanto, faz uso das verdades organizadas pela teologia sistemática, quando o corpo de Cristo ministra. Bem, por agora basta. Mas havemos de continuar. No próximo webinar, eu vou fazer apenas um tour sobre alguns aspectos importantes deste tema, que é a teologia em sua sistemia moderna. O intuito é te dar clareza e alguma segurança sobre tudo isso, para que possas dialogar e expor suas ideias sobre teologia, sem ficar mudo diante de quem quer que seja seu interlocutor. Você não será um PhD. Isso não é preciso, no entanto, não se prostrará nunca mais, diante do tótem da ignorância, venerado pela maioria dos crentes hoje. Até o nosso próximo webinar. E não esqueça, se achou o conteúdo relevante, compartilhe com alguém, deixe aquele joinha neste vídeo, e inscreva-se neste canal. Isso põe você ombro a ombro comigo, junto ao Senhor. Amém.